E aí, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio, conhecido aí como Small. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do milagre que aconteceu na minha vida, o milagre que eu recebi. Falar um pouquinho da minha deficiência, né? O que realmente eu tenho. Muita gente me conhece, mas não sabe aí o que realmente eu tenho, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então já deixa o like no vídeo, coloca aí nos comentários se você tem alguma curiosidade sobre a deficiência, já coloca aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. E se inscreve no canal que tem muito vídeo legal vindo por aí, certo? Bora pro vídeo. Primeiro eu já queria pedir desculpas sobre a capa, né, a brincadeira que eu fiz. Não é um milagre que eu recebi, isso não tem nada a ver com religião, tá? Eu respeito todas as religiões, mas não foi um milagre, sim um erro médico, né? Então, assim, vamos começar. Para todo mundo ficar ali na mesma página, vou esclarecer um pouquinho sobre o que é a escoliose. A escoliose nada mais é do que a curvatura da coluna vertebral. Todo mundo tem um osso aqui na coluna e esse osso ele tende a curvar para um lado ou para o outro. E isso se chama escoliose. Então, na verdade, temos 4 tipos de escoliose. Primeiro, a escoliose idiopática, que atinge aí cerca de 1 a 3% da população tem escoliose idiopática. Essa escoliose, ela não se sabe, ninguém ainda descobriu o porquê que essa escoliose aparece. Ninguém sabe ainda. E cerca de 80% do pessoal que tem a escoliose é da idiopática, aquela que você não sabe o porquê que você adquiriu. Então eu peço para você, tome muito cuidado com a sua postura, porque todo mundo pode acabar com escoliose. Então tome muito cuidado ao sentar, ficar largado, torto para um lado ou torto para o outro, isso pode prejudicar a sua coluna. Se você tem filhos, vê o seu filho ali jogando videogame meio que torto no sofá, tenta corrigir para não ter realmente a escoliose. Então, essa é a idiopática. Temos a segunda, que é a escoliose congênita, que é quando a pessoa já nasce com a escoliose, que é o meu caso. Isso daí não tem muito o que falar, a pessoa simplesmente nasceu assim. A terceira é a escoliose neuromuscular. Isso daí atinge pessoas que têm algum desequilíbrio muscular, ou paralisia cerebral, ou até mesmo alguma lesão muscular, tá? E temos a última, escoliose degenerativa, que são escoliose que afeta pessoas com maior idade, pessoas já idosas, que já têm um problema de osso e tal, que já tem o osso um pouquinho mais fraco, e pode sim ocorrer a escoliose degenerativa. A escoliose tem os seus graus, é assim que o pessoal mede a escoliose. Quando a curvatura atinge até 30%, é considerada leve, e aí você simplesmente precisa fazer só uma fisioterapia, alguns exercícios que eles passam para você. De 30 graus até 40, 45 graus é considerada média, que você precisa fazer a fisioterapia e também precisa utilizar o colete. Eu vou deixar algumas imagens aí passando para vocês como é que é o colete. Eu usei esse colete também. E acima de 50 graus de curvatura você precisa fazer uma operação, ou para tentar alinhar, ou para evitar de encurvar mais, que na verdade foi a minha cirurgia que eu fiz. Forma de descobrir se você tem escoliose ou não. Em casa mesmo você pode fazer, você pode olhar a pessoa e ver se um ombro é maior que o outro, quando a pessoa está ali reta. Se um ombro for maior que o outro, é um sinal de escoliose. Quando você vê que uma perna também é maior que a outra, quando você vê a sua cintura, assim, quando você anda, você vê que uma perna é maior que a outra, você sente, também é um sinal de escoliose. Outra forma de descobrir também, quando você inclina para frente, esses ossos que tem nas costas, tipo uma asinha, quando um fica maior que o outro, também é um sinal de que você tem escoliose. E as outras formas mais direta de você descobrir
é indo procurando um clínico geral ou um ortopedista e fazendo raio-x, ou então fazer uma tomografia computadorizada, ou fazer uma ressonância magnética. São formas mais certeiras, né, digamos assim. Bom, é isso, já dei uma pincelada aí o que é a escoliose. Fique atento que escoliose atinge muito mais mulheres do que homens, então fique atento com isso. Então vamos lá, no meu caso agora. Eu tive escoliose congênita, eu já nasci com a escoliose. Eu usei aquele colete que tem na foto que vocês viram. Eu fiz uma operação na coluna com 4 anos de idade. Na época que eu nasci, não tinha ainda a operação para alinhar a coluna. Na época, a única coisa que eles puderam fazer era uma cirurgia para não piorar o grau da curvatura. Eles colocaram tipo como se fosse um ferro em volta do osso para ele não entortar mais do que já estava, entendeu? Então eu operei com 4 anos a coluna e na verdade assim, a minha deficiência é, eu nasci com escoliose congênita e o pé torto. Meus 2 pés era um virado para o outro. Fiz a operação na coluna e tal. E aí depois de um tempo fui crescendo, fui fazendo acompanhamento todo ano no Hospital das Clínicas, eu fazia acompanhamento. E aí com 7 anos de idade eu operei os pés. Operei o pé para corrigir, que ele era assim, para corrigir, para ficar certinho. Teve algumas complicações numa das cirurgias, que eles colocaram um pino na minha perna. Teve uma rejeição, eles tiveram que tirar os pinos a pressas, só que a anestesia não estava pegando. E aí eles tiveram que tirar mesmo assim, sem anestesia. E eu não lembro disso, mas minha mãe disse que eu gritei horrores. E, cara, é bem complicado, ainda mais para uma criança, né? É meio que traumatizante, né? Graças a Deus eu não lembro disso. Mas os médicos sempre queriam me operar de novo, né? Tinha uma outra operação para fazer, para esticar o tendão, né, da perna. E eles queriam me operar. E aí eles perguntaram para minha mãe perguntou para mim, e eu falei que eu não queria operar. E ela também não queria que eu passasse por aquilo de novo. Também ela falou que não iria operar. E os médicos ficavam insistindo que eu tinha que operar, porque se eu não operasse, eu nunca mais ia andar na minha vida. Que na verdade eles sempre falaram isso pra minha mãe, que eu nunca ia andar na minha vida. E é aí que eu brinquei do milagre que aconteceu. Se todos os médicos falavam que eu não ia andar, por que hoje eu ando? Entendeu? E assim, então, essa minha vida toda, a minha infância toda, eu não andava. Eu só engatinhava. Eu comecei a andar, na verdade, com 9 anos de idade. Mas assim, eu engatinhava. Minha mãe sempre me levava no hospital e tal, fazia fisioterapia e tudo mais. E aí com, sei lá, uns 8, 9 anos eu comecei a ficar em pé, segurando nos móveis. E aí comecei a dar alguns passos e tal. E depois eu começava a andar só segurando em alguma coisa. E depois com o tempo eu peguei um pouquinho mais de equilíbrio e consigo andar agora sem segurar em nada. Então assim, claro, assim, eu sei que todos os médicos são humanos, todo mundo tem direito de errar. Só que eu acho que quando você lida com a vida de uma pessoa, eu acho que você não pode falar qualquer coisa para a pessoa. Porque o que os médicos sempre falavam para minha mãe e para mim é traumatizante. Falar para uma criança que você não vai andar nunca na sua vida. Você vê todos os seus coleguinhas correndo, brincando e você ali não pode. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que falam. Muito cuidado, porque se é uma pessoa que não tem uma cabeça, pode entrar em uma depressão, ficar o resto da vida largada numa cama. A sorte que a minha cabeça é um pouquinho boa, às vezes ela funciona, e eu não entrei nessa pilha, mas assim, é bem complicado. E cara, a minha infância foi bem complicada, mas eu frequentava as escolas, ia pra escola direto, meus primos me levavam aqui no ombro de cavalinho. E na verdade eu nem sei se... Na verdade eu não tive uma oportunidade de conversar com eles depois de adulto para agradecer isso, mas fica aqui meu agradecimento para todos os meus primos que me ajudaram, principalmente o Anderson, que era o que mais me levava para a escola. Então, muito obrigado, vocês fazem parte do meu crescimento,
porque se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje, entendeu? Sem eles eu não tinha como ir pra escola, porque eu não andava. Então, eles sempre me levavam de cavalinho pra escola, sabe? Isso não foi um impedimento para eu parar. Eu sempre estudei, sempre fiz o que eu tinha que fazer. Voltava da escola, fazia fisioterapia, enquanto tava todo mundo na rua brincando, correndo e tal. Então aí um agradecimento, meus primos, muito obrigado. E também que na verdade eu queria aproveitar e já agradecer minha mãe também, que minha mãe foi uma guerreira, sem palavras para ela. Não tenho o quanto agradecer, o quanto para dizer que eu amo ela muito, por ela ter feito tudo por mim, que ela sempre correu comigo pra cima e pra baixo. Hoje em dia ela tem um problema na coluna por conta disso, porque eu não andava. Então, tipo assim, tinha que ir no hospital, a gente era pobre, a gente não tinha carro. Então tinha que ir de ônibus. Aí pensa você carregando uma criança de, 8 anos de idade no colo, dentro de um ônibus lotado. Quem é de São Paulo aí já pegou ônibus às 5 horas da tarde, sabe como é que é o esquema, né? Os ônibus assim, ó, entupido, que você não consegue nem entrar direito no ônibus. Imagina você carregando uma criança de 8 anos de idade. Então, cara, minha mãe foi uma guerreira e ela já escutou tantas besteiras, tantas coisas horríveis. As pessoas não sabiam, né? Então, tipo, ela entrava no ônibus comigo no colo e as pessoas achavam que ela tava comigo no colo só para conseguir um lugar, sabe? E não era, porque realmente eu não andava. E ela já ouviu várias coisas. Coloque o menino no chão, um menino desse tamanho fica no colo e não sei o quê. E depois ela falava, ele é especial, ele não anda e tal. Aí as pessoas, não sei o quê. Mas mesmo assim, ainda tinha gente que não dava lugar. Ela já foi várias vezes o caminho em pé no ônibus comigo no colo. Ou então, no máximo, uma pessoa me segurava e deixava em pé. O importante era não ficar com uma criança no colo, em pé dentro do ônibus, né? Cara, minha mãe passou por muita coisa, muita coisa. Então, ela realmente é uma guerreira. E eu só tenho a agradecer tudo que ela fez por mim, porque realmente se não fosse ela fazer todo esse corre comigo pra lá e pra cá, eu não estaria hoje onde eu estou, né? Então é isso. Aí depois dos 9 anos eu comecei a andar, e aí comecei a fazer minhas coisas, comecei a ficar um pouquinho mais independente, já conseguia ir pra escola sozinho e tal. E aí fui crescendo, aprendendo as coisas, estudando, fiz faculdade, trabalhei em grandes empresas, sabe? Tinha minha profissão, também era DJ. E agora, hoje, olha onde eu tô, sabe? E eu paro pra pensar, se eu tivesse entrado na pilha do médico de ficar na depressão, de achando que eu não ia andar, como que eu estaria hoje? Entendeu? Então, por isso que eu falo que é bem complicado, tem que tomar muito cuidado com o que os médicos falam. Pra mim não foi um milagre, foi sim um erro médico, uma força de vontade enorme da minha parte e da minha mãe que me ajudou. É isso, essa é um pouquinho da minha história. A minha deficiência, ela não me impediu de nada. Sempre corri atrás de tudo que eu quis, todos os meus sonhos, eu sempre consegui realizar, graças a Deus. Cada vez eu tenho que pensar num sonho novo, porque já realizei muitas coisas que eu sempre tive vontade de realizar, né? Então agora tem que pensar em novos sonhos para correr atrás aí. Então é isso. E eu queria também dizer para você que, não deixe nada te impedir. Você pode tudo. Não deixe ninguém falar que você não consegue. E você é muito mais que isso, sabe? Quando você realmente quer, quando você realmente tem vontade, você consegue fazer. A deficiência, ela é complicada porque você não tem a mesma oportunidade do que todos. Você precisa ter um feeling ali. Você tem que procurar alternativas, né? Porque às vezes assim, o caminho é daqui até ali. Só que às vezes a deficiência, ela impede você de seguir esse caminho. Só que aí o que a gente faz? A gente dá a volta, vai por trás e vira, sobe, desce e chega no mesmo lugar, entendeu? O importante não é o caminho, e sim você chegar lá. Pode ser de qualquer outra forma. Então é isso. Sempre insista, persista, que você um dia consegue aí todos os seus objetivos, certo? Fala pessoal, estava eu aqui editando o vídeo e lembrei que preciso falar uma coisa muito importante. Todo mundo hoje em dia luta por direitos, né? As pessoas LGBT lutam por igualdade, pelos direitos deles. Os negros também lutam por igualdade e também contra o racismo. E nós, pessoas com deficiência, lutamos também por igualdade, contra o preconceito e contra o capacitismo. Ismael, o que é capacitismo? Capacitismo é
Por exemplo, uma empresa está contratando algum funcionário e tem duas pessoas concorrendo à mesma vaga. Um candidato é formado na área, tem experiência, tem uma deficiência. Isso daí é fatos reais, né? Outro candidato tem menos experiência e não tem deficiência. E aí o que a empresa pensa? Aquela pessoa ali tem um currículo ótimo, mas ele é deficiente. Pode ser que ele não dê conta do serviço, né? Pode ser que não faça o serviço corretamente. E também é deficiente, né? A gente vai ter que mudar muita coisa aqui na empresa, vamos ter que adaptar, fazer adaptações, acessibilidade. E o outro é mais fácil, então vamos contratar o outro, porque né? A gente não precisa fazer muita coisa. Então isso daí é capacitismo. Outro exemplo, quando uma pessoa, homem ou mulher, vê outra, fala, nossa, bonitinha aquela pessoa, né? Vamos ali trocar as ideias. E aí vê que a pessoa tem alguma deficiência. E aí a pessoa logo para, entendeu? Porque tipo, a pessoa pensa, é deficiente, então vou ter que ficar carregando a pessoa, vou ter que ficar fazendo tudo por ela. Também existe a vergonha, né, que as pessoas têm. Não vou andar com aquela pessoa do meu lado, na frente de todo mundo, né, passar vergonha. Então isso daí também é um capacitismo. Quando você vê uma pessoa com deficiência e você vai falar com a pessoa e você trata a pessoa como se fosse uma criança, como você estivesse falando com uma criança de 3 anos de idade. Isso daí também é um capacitismo, que na verdade não temos 3 anos de idade, a gente fala muito bem, a gente é estudado, a gente não é analfabeto, então falem com as pessoas normalmente, independente se ela tem deficiência ou não. Então é isso, o capacitismo é uma ação preconceituosa, discriminatória, quando você acha que a pessoa não é apta a fazer aquilo, ou quando você diminui uma pessoa, você acha que a pessoa não é capaz de alguma coisa. Não julgue uma pessoa só porque ela tem uma deformidade, ou porque ela não anda, ou porque ela não enxerga, ou não escuta, ou qualquer outro tipo de deficiência. Nós temos uma limitação que impede a gente fazer algo de uma determinada forma, mas não significa que a gente não consegue fazer aquilo de outra forma. Não discrimine a pessoa, não julgue as pessoas. Outra coisa muito importante de ser falada é que quando você for mencionar uma pessoa com deficiência, a melhor opção seria chamar pelo nome, né? Todo mundo hoje em dia tem um nome, então chame as pessoas pelo nome. Se você não sabe o nome da pessoa e for mencionar a pessoa de qualquer jeito, não falem aquele tortinho, ou aquele aleijado, ou aquela pessoa especial, porque não somos especiais, ok? Então vamos voltar para o vídeo. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas falando pessoas com deficiências e pessoas normais. Não existe pessoas normais hoje em dia. Então, existe pessoas com deficiência, existe pessoas sem deficiência. Então, tome muito cuidado com isso. E ao chamar uma pessoa, é pessoa com deficiência. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa aí o like no vídeo, me ajuda aí a abrir aqui meu coração, contei a minha história, eu acho que eu mereço um likezinho. Coloque aí nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida da deficiência ou não, se você conhece algum deficiente. Se inscreva no canal, que tá vindo vários vídeos legais e eu vou mostrar um pouquinho aí de San Diego para vocês que não conhecem. E é isso, tamo junto sempre, até o próximo vídeo.